A Igreja Assembleia de Deus, Tempo de Avivamento. Somos uma igreja dedicada a servir ao Senhor com amor, fé e compromisso. Nosso propósito é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, acolher vidas e promover a comunhão entre os irmãos. Buscamos ser uma igreja que reflete o amor de Deus, oferecendo apoio espiritual, ensinamento bíblico e oportunidades de crescimento na fé. Com alegria e perseverança, seguimos firmes na missão de viver e compartilhar os princípios do Reino de Deus, confiando plenamente em sua graça e direção. Mas esse tema, ele fala muito, do nosso ser, do nosso íntimo. E quando eu leio aqui a parte A do versículo 12, quando Davi ele se dirige a Deus, pedindo a Deus para Deus dar-me, ele fala, dar-me da tua alegria. Isso nos dá a entender que Davi tinha perdido isso no seu íntimo, no seu ser. Porque me dá alegria no meu ser. Ou seja, ele tinha perdido algo muito importante na sua vida, que era a presença de Deus, que era a presença do Espírito Santo. Os irmãos lembram que quando Saul estava atormentado pelo espírito imundo, Davi tocava a harpa, dedilhava a harpa, o espírito saía da mente de Saul e deixava Saul. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, da presença de Deus. E aqui em Salmo a gente vê que ele tinha perdido isso. E você, eu preciso de um espírito reto na minha vida. Ou seja, está falando assim, eu não quero errar mais. Eu não quero pecar mais diante da tua face, da tua presença. Me ajuda a ser fiel ao Senhor, a caminhar no seu caminho e ser fiel à tua palavra. Agora, por que Davi tinha perdido essa alegria de salvação, de presença de Deus? Quem chamou Davi? É claro que foi Deus que chamou, levantou. Nós sabemos quando Samuel foi à casa de Jessé, e quando ele chega lá para ungir um rei sobre Israel, a qual Deus tinha mandado, Samuel ia à casa de Jessé. Lá tem um filho de Jessé que Deus ia levantar ele para ser rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel, chegando na casa de Jessé, passou os seus 7 filhos, os mais robustos, de aparência elevada, formoso, homens altos, troncudos, fortes. E Deus falou com Samuel: não é nenhum deles. Deus não vai ungir nenhum deles, Samuel. E disse mais de Deus: ele olha o coração deles e não a aparência. Não tem nenhum jovem mais na sua casa, Jessé? Aí que ele lembra de Davi. O mais novo está lá no campo tomando conta das ovelhas. Nem lembrava do filho dele, não lembrava. Davi era esquecido, irmãos, pelo seu pai e os seus irmãos. Mas Deus lá do céu estava de olho nele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É ele que eu vou levantar para reinar sobre Israel. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus levanta Davi, unge ele rei de Israel.
foi exaltado por Deus diante de um grande povo de nações vizinhas. Exaltou ele de tal maneira. Mas chegou um dia que era as guerras dos reis, quando os reis saíam para a batalha, para pelejar contra os seus inimigos. Só que Davi fez o contrário. Ele não foi, ficou em casa, no palácio. E a Bíblia diz que a esposa de Urias estava se lavando no terraço, e Davi olhou a beleza daquela mulher, a formosura daquela mulher. Aí Davi, rei, a palavra dele tinha peso, disse: busca aquela mulher para mim. Olha só, irmãos, como o ser humano é falho, né? Se não fosse a bondade de Deus para com a nossa vida, com a raça humana, o que seria de nós? Os nossos delitos. Mas Deus, ele é misericordioso para com as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto a porta da graça estiver aberta, há esperança. Glória a Deus. Aleluia. Para aqueles que erram, para quem pecar diante do Senhor, o Senhor está de braço estendido para perdoar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que cai, Deus torna a levantar ele com a sua bondade, a sua misericórdia. Aleluia. Meu Deus. E Davi, ele comete esse delito diante dos céus. E eu entendo que aquela mulher, ela não foi por livre e espontânea vontade do palácio. Ele deu uma ordem para alguém lá buscar ela. É como se fosse levado forçada, sem o querer dela, sem a vontade dela. Deve ser, né? E após Davi cometendo esse delito, Urias, lá na guerra, marido de Betseba, na batalha, lutando, junto com seus irmãos, e a arca de Deus também estava lá com eles, porque a arca de Deus simboliza a presença viva de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o rei estava no palácio, e acontecendo o que Davi praticou, e o esposo dessa mulher, ele retorna. E Davi fala para ele: olha, vai para sua casa, fica lá com a sua esposa, vai descansar. É claro que uma desculpa, né, para depois se safar da situação. Tudo que causa pensado, planejado. Meu Deus. Aleluia. Oh meu Pai, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Deus, irmão, é maravilhoso demais. Aleluia. O amor dele, a misericórdia dele é muito grande para com a nossa vida, para todo aquele que se achega até ele. Alcança a misericórdia, alcança o perdão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que Urias responde para Davi: ó rei, eu não descerei para minha casa, vou ficar aqui mesmo na porta do palácio, porque os meus irmãos estão lá na batalha, e eu não, de maneira alguma, vou conseguir
dos meus irmãos está lá na guerra. Meu Deus. Se todos pensassem assim, né? Ninguém ficaria em casa de culto. É verdade. Se o pastor está lá, eu tinha que estar lá do lado dele, Meu guiando junto. Deus, oh glória. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Os soldados estão na mesma batalha, na mesma guerra. Graças a Deus. E Urias assim o fez. Não. Desceu para sua casa e ficou. E a Bíblia diz que Davi deu ali uma festinha, entupiu ele de bebida. Por isso, ele ficou bêbado, embriagado, está escrito na Bíblia. Olha o que Davi fez. Meu Deus. E depois ele fez pior ainda. Leva ele, Urias, e coloca ele na frente, aonde a guerra está mais travada. A batalha está mais travada. E vocês se afastam. Ele combinou com o soldado. Deixa ele de frente para ele morrer mesmo. Por isso ele fala aqui em Salmo. Me dá essa alegria novamente, Senhor, porque eu perdi ela, porque eu pequei contra o Senhor. Meu Deus. Oh Jesus. Aleluia. Oh Senhor. Que glória a Deus. E a Bíblia diz que Urias morto, a mulher dele ficou triste. E Davi só esperou passar aquele momento, aquele instante, e leva ela para morar no palácio com ele como esposa. Eu só estou falando essa história para a gente entender o porquê Davi se coloca em Salmos como ele se coloca. É porque o que ele tinha praticado, ele tinha perdido tudo que ele tinha com Deus. Meu Deus. Jesus querido. Oh, papai. Ele está se sentindo vazio. É coisa triste quando um homem, um servo de Deus, ele está na presença do Senhor, ele perde isso. Fica um vazio tão grande dentro dele, algo que nada preenche. Só preenche quando ele se humilha diante do Senhor e pede perdão a Deus. E Deus o perdoa ele e retorna para ele a sua presença. Aleluia. Porque o que separa a gente de Deus é o nosso delito. É isso que separa o ser humano servo, Meu Deus. aleluia, Oh Jesus. de um nosso eterno e maravilhoso Deus. Oh Senhor. E ela fica grávida. E Deus disse que o menino não ia viver. E o problema, irmãos, é que ele não confessou isso para ninguém. Davi não confessou. Aí Deus levanta o profeta Natan. Deus levanta o profeta Natan e revela para ele tudo o que tinha acontecido, tudo que Davi tinha praticado. Deus revela para Natan, o profeta da época. Oh, Aleluia. Deus que revela. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Oh, louvado seja Decalacheira Maria. Glória. O Yanto Colavassúria. Oh, glória a Deus. Ormante Caio Bramácio. Aleluia. Não pode, irmão, aleluia, acabar dentro da igreja. É os dons espirituais. Precisa ter aquelas irmãs canela de fogo, aqueles irmãos canela de fogo. Aleluia. Deus fala com ele, revela para ele Oh, glória a Deus. algo que está oculto, Graças a Deus. escondido. Porque diante de Deus, aleluia, não fica escondido. O Espírito Santo, ele fala com quem tem comunhão com ele.
Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aí Natan chega para Davi e conta para Davi uma história, uma parábola de um senhor que tinha uma ovelhinha. E ele confiasse aquela ovelhinha àquele senhor. E ele, só que aqui ele confiou também tinha ovelhas. Ele não tinha só uma, ele tinha mais de uma. E a Bíblia diz que chegando um senhor na casa daquele homem, ele veio tirar uma ovelha do rebanho dele para matar, para receber aquela pessoa. Ele pega a única ovelhinha que aquele homem tinha e mata. E quando Natan conta essa história, essa parábola para Davi, Davi se enfurece. Oh meu Deus, olha irmão, como o ser humano é falho. A Bíblia diz que Davi ficou bravo, irado. Esse homem é digno de morte. Aí Natan, esse homem é o Senhor Rei. Oh, Jesus. É o Senhor que pegou a ovelhinha de Urias. Eu imagino naquele momento o semblante de Davi. Que era um homem humilde, ele era uma pessoa humilde, tinha um coração grande. Aí naquele momento, eu pequei contra o Senhor. Então essa é a história que aconteceu na vida de Davi. E agora ele vem aqui nos Salmos, após a gente leu. Oh, Senhor, glória. Aleluias. E eu quero ler para os irmãos aqui no Salmo 32. Está escrito assim, ó. Bem-aventurado aquele cuja a transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Olha só, Davi falando, enquanto eu, olha só o que Davi falou, irmão, em Salmos 32, verso 1 em diante. Aí no verso 3, está falando assim, ó, enquanto eu me calei, ele está falando, enquanto eu não confessei o meu pecado, está me falando, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Olha só como ele sofreu, né? Porque de dia e de noite a tua mão, olha só, pesava sobre mim, e o meu humor se tornou uma insípidão e este. E ele falou no 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, e não encobri. Dizia eu e confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aí disse o Senhor: eu não quero mais pecar. Eu quero parar de errar diante do Senhor. Aí quando eu leio aqui de meu pecado, quando tem essa palavra aqui de fato, aqui, selá, quer dizer pausa. Uma palavrinha assim, mas ela tem significado. Quer dizer pausa, está dizendo, eu não quero mais continuar pecando diante do Senhor. Aí entrou no coração dele o arrependimento de mudar de vida, de mudança, lá no íntimo, lá no coração, de verdade. Meu Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não quero mais continuar assim, Senhor. Coloca o Espírito reto dentro de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Torna da alegria, Pai, que eu perdi, que eu tinha com o Senhor, o meu coração.
seja o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo. Ele diz para Deus: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Aleluia. Eu não quero continuar nessas práticas. Oh, Espírito Santo. isso, irmão, agrada o coração de Deus de tal maneira quando o ser humano reconhece a sua situação diante do Senhor e toma uma atitude de mudança. E isso tem que partir dentro de mim. Deus não vai obrigar isso. Não. Isso tem que partir de livre e espontânea vontade dentro de mim, de querer mudança para a minha vida. É, Jesus. Aleluia. De querer uma transformação de dentro para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Pegou o filho pródigo: Senhor, sai da tua casa. Eu tenho vontade de comer dessa comida que eu dou para os porcos, mas nem isso eu posso comer. Eu quero retornar para a casa do meu pai. Ele disse: eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero uma vida diferente. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero, Pai, a tua presença novamente, meu ser. Eu quero a unção do Senhor novamente na minha vida repousada dentro de mim. Aleluia. Eu quero aquela unção que quando tocava dentro de lá da harpa, o Espírito saía da vida de Saul. Maligno, ele era liberto. Me dá de novo essa graça e essa unção na minha vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, amacheira, maçanaraia. Aleluia. Aleluia, nossa. Oh, glória a Jesus. Aleluia. É isso que Deus quer de mim, de você. Aleluia. Aleluia. É a atitude minha de você que aproxima mais dele, tenha mais intimidade com ele. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Oh, glória a Deus. É escolha, irmão. É escolha. Aleluia. Se eu quero ser íntimo de Deus, eu vou ter que parar de colocar meus pés em certo lugar que não cabe eu ir. Se eu quero ir ser íntimo de Deus, eu vou ter que parar de colocar meus olhos em coisas que isso tira aquilo que Deus tem para a minha vida, que é a sua presença. Meu Deus. É, Senhor. Oh, aleluia. Se eu quero comunhão com o Espírito Santo, eu preciso ter uma vida separada das coisas deste mundo. Tira do crente cerimonial toda a unção, aleluia, que ele tem, e a comunhão que ele tem com o Espírito Santo. Ele pede tudo, aleluia. E não vale a pena, igreja do Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Não vale a pena. Aleluia, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Aleluia. Pai. Oh, glória. E Davi, Aleluia. aleluia, Deus fiel. e ele continua falando com Deus: Senhor, me perdoa que eu vou ensinar aqueles que transgredir os seus mandamentos o caminho da verdade. Ele, no Salmo 51, no versículo 13, ele está falando assim. Aleluia. Ele disse que vai ensinar, aleluia, os pecadores, e eles se converterão ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mudança, irmão. Nós temos que querer mudar diante do nosso Deus para melhor. E isso depende de mim e de você. Quando nós façamos a nossa parte, Deus está do seu lado, do meu lado, para nos capacitar para tal coisa. Graças a Deus. Aleluia. Se coloca de pé.
Vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que essa palavra a chacoalhe no meu coração, no seu coração nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. A sua saída da sua casa até aqui não foi em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem bênção para nossas vidas e para a sua vida. A sua vida que não foi em vão. Pai eterno, Deus maravilhoso, Senhor da glória, obrigado por essa palavra, Senhor. Falaste, Pai, no meu coração, e também com certeza falou no coração da tua igreja que aqui está nesta noite. Senhor Deus de Israel, Deus poderoso, eu quero ser melhor, Senhor, diante da tua presença, não para exaltar a minha pessoa, mas sim para exaltar o nome do Senhor. E assim a tua igreja também, Senhor Deus, nesta noite, no coração dos teus filhos, sem dúvida, almejam o mesmo diante do céu. Ó Espírito Santo da verdade, abençoa a cada irmão que se faz presente, a cada família, aqueles que não vieram, ó Deus, estou em tuas mãos, Pai querido, ó Deus de Israel, dando cura, Senhor, teu filho que está no hospital, dando vitória. Essa missa que não se faz presente nesta noite, Senhor, guarda, livra, Senhor Deus, Pai, nos livra, Pai, das enfermidades, livra a igreja do Senhor, das enfermidades, Senhor Deus, esses mosquitos malignos, Pai, que estão rodando por aí, Senhor Deus, vai queimando nesta noite, vai repreendendo, Pai, este mal, Senhor. Deus, guarda a nossa vida, livra-nos, ó Pai, aleluia, de todo mal, Senhor, para a glória do nome do Senhor Deus. Repreenda, Senhor Deus, a enfermidade nos ares, ó Pai, nesta noite, repreenda, Pai, todo mal, e vai dando vitória, vai repreendendo agora toda a influência do inferno, seja nesta noite repreendida, Pai, para a glória do nome do Senhor. Todo espírito, Pai, de miséria, Pai, retirado agora, ó grande Deus de Israel, Pai querido, abençoa a vida espiritual deste irmão diante da tua presença, mas também a material também, repreenda, prospera, ó Pai querido, aleluia, dá vitória, Pai, na vida da tua igreja, dos irmãos que aqui estão nesta noite. Deus abençoa poderosamente. Em o nome de Jesus Cristo, aleluia. E quem crê assim, aceita essa oração da sua vida, diga amém.